Segundo o relatório global da Organização Mundial da Saúde sobre prevenção de quedas na velhice, a América Latina é a região que envelhece mais rápido no mundo. Hoje, no Brasil, são mais de 15 milhões de idosos, e a previsão é que em 2025 sejam mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. As quedas são problemas muito comuns entre os idosos e podem ser ocasionados por diversos fatores. A prevenção de queda em idosos ainda é muito negligenciada na nossa sociedade. É um fator de risco, é uma realidade que acomete muitos idosos e que a gente pode evitar com medidas muito simples. Os fatores de riscos que mais acometem os idosos para as quedas, a gente pode dividir em 3 fatores. Fatores biológicos, que são aqueles que não são mutáveis, como o processo de envelhecimento. Quanto mais velho, mais a probabilidade de sofrer quedas. O sexo feminino também é muito mais acometido do que o masculino e entre outros fatores biológicos que favorecem algumas doenças relacionadas ao envelhecimento. Fatores comportamentais também interferem nos episódios de queda. O que a gente entende como fatores comportamentais? Nós entendemos aqueles fatores que os idosos se colocam em risco perante as quedas. Então, os ambientes, quando eles decidem subir nos banquinhos para arrumar armário, quando os móveis das suas casas não são adequados à altura do idoso. Esses todos são fatores que colocam em risco esse idoso e que são mutáveis. Quando a gente fala em fatores ambientais, a gente olha para a casa do indivíduo que está idoso e a gente não vê o que a gente chama de inimigos ocultos dentro de uma casa. O que podem ser os tapetes, aquela dobrinha na ponta do tapete que faz um tropeço, o sapato é um dos grandes fatores que propiciam as quedas nos idosos. Os idosos às vezes usam sapatos que não são adequados ao tamanho do seu pé. Tem solas às vezes de sapatos que são muito finas e não são emborrachadas. E também aqueles sapatos que têm a sola escorregadia. E quando a gente fala em sola escorregadia, a gente também se remete a uma superfície que não tenha antiderrapante e que seja também escorregadia. E quando a gente fala nisso, a gente se remete a um ambiente da casa que é o mais propício para a queda, que é o banheiro. Claro que a gente olha para toda a casa do idoso e vê a possibilidade de colocar algumas barras de apoio, talvez em corredores que sejam mais longos, nos banheiros, também dentro do chuveiro e também quando ele vai usar a privada. Aqueles assentos elevadores das privadas ajudam muito para que o idoso não se desequilibre ao usar o banheiro. E esses fatores todos são mutáveis. É isso que a sociedade tem que começar a perceber e começar a mudar e adequar a vida para o processo de envelhecimento. A prevenção das quedas é um desafio, né? Ainda mais com o aumento do envelhecimento populacional. Como é que a gente pode prevenir essas quedas? Uma maneira de prevenir a queda em idosos é principalmente educar os idosos aos riscos que ele tem de sofrer quedas. O fisioterapeuta avalia o idoso de uma maneira integral, levando em consideração o seu sistema músculo-esquelético, levando em consideração as suas atividades de vida diária, o ambiente em que convive o idoso e traça um tratamento de reabilitação ou de prevenção, que é muito importante, que também dizer que o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta trabalham com a prevenção de quedas, para que o idoso se mantenha com a sua funcionalidade, realizando suas atividades de vida diária e que ele mantenha sua qualidade de vida com integração social. Os exercícios que a gente prescreve têm uma finalidade de reforço muscular, manter a amplitude de movimento. O treinamento de marcha é muito importante porque com o processo de envelhecimento se ocorre uma diminuição da força muscular, tem uma tendência natural em que a gente não faça o que a gente chama de dorsiflexão do tornozelo, que é levantar a ponta do pé e a primeira passo da marcha, que é o golpe do calcanhar no solo. Isso é muito reduzido quando o idoso começa a caminhar com diminuição de força muscular. E nós, fisioterapeutas, temos uma atenção especial para o treino de marcha na prevenção de queda. Junto com isso, a gente faz com que o idoso faça seus treinamentos e suas atividades também em ambientes sociais, em parques, na sociedade em que convive. E essas atividades propostas para o idoso, para a reabilitação da marcha, prevenção que tenha quedas,
ela pode acontecer num âmbito individual, onde o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional vão na casa do idoso fazer a reabilitação ou a prevenção, mas também, hoje em dia, se trabalha muito com grupos de idosos. Tu podes colocar os idosos em grupos favorecendo o relacionamento social, mas o profissional olhando com as suas capacidades individuais de cada idoso e favorecendo que, com aquela integração, um ajude o outro na reabilitação. Estudos comprovam que entre 30 e 40 anos, a força máxima muscular é estável. A partir dos 60, ela chega a reduzir em até 40%. Por isso, as atividades físicas são armas importantes para lidar com o envelhecimento. A prevenção de quedas a gente relaciona sempre com questões do envelhecimento. Então, se a gente relaciona com questões do envelhecimento, nós temos que ter em consciência, a sociedade toda tem que ter a consciência de que o processo de envelhecimento ele começa aos 30 anos de idade. Então, se nós queremos chegar com uma força muscular adequada, com uma capacidade funcional ativa, adequado ao ambiente, às atividades que a gente vive, nós temos que começar o quanto antes a praticar atividade física. Aí, quando a gente fala em atividade física, nós podemos pensar tanto em academias, quanto algumas práticas bem específicas para equilíbrio, mas também a gente não pode esquecer que a atividade física, o simples fato da pessoa caminhar no parque, fazer caminhadas dentro do shopping center, fazer caminhadas dentro de um ambiente que se sinta seguro e favorável, mas com regularidade, com frequência, pensando em todo o seu corpo, na sua integralidade, vai favorecer do que esse processo de envelhecimento ocorra de uma forma natural, de uma forma evidentemente positiva, que é essa a função que a gente tem que fazer com o processo de envelhecimento, que ele seja positivo para a sua saúde como um todo. Após uma queda, a probabilidade de hospitalização aumenta significativamente. As quedas respondem por 40% de todas as mortes relacionadas a ferimentos em idosos. Mas existem outras consequências que comprometem a qualidade de vida do idoso após uma queda. A queda em idosos, ela tem consequências não somente físicas, como psicológicas, que é o que também nos preocupa tantíssimo. Porque ao cair, o idoso se sente incapaz. Sentindo-se incapaz, ele vai restringindo as suas atividades sociais. Restringindo as atividades, tem uma diminuição de força muscular. Diminuição de força muscular vai diminuir as AVDs, que são as atividades de vida diária, que são atividades de cuidado, atividades de lazer, e com isso podendo levar a um isolamento social e uma depressão. Então, assim, a queda, ela deve ser evitada nesse sentido também, não só físico, como no impacto sociopsicológico desse idoso. Caso não sejam tomadas medidas preventivas nos próximos anos, o número de lesões causadas por quedas é projetado para ser 100% mais alto até 2030. Evitar as quedas com medidas simples é muito importante. Como recomendação para prevenir quedas, o principal é manter-se ativo ao longo da vida. Manter-se com uma força muscular adequada, manter-se com atividades adequadas. Nós podemos falar que a prevenção é o melhor remédio para a queda. E o que é a prevenção? É não colocar-se em risco em atividades diárias, então assim, não subir nos bancos, cuidar o subir e descer das escadas. Nós muitas vezes nos deparamos com escadas estreitas e muito altas, então usar os corrimões nessas situações, cuidar os pisos escorregadios, os pisos que não são favoráveis com alguns degraus, as diferenças de estruturas de pisos. E nós também temos que começar a falar muito nas políticas públicas que favorecem o envelhecimento ativo social. Nós temos que tornar as nossas cidades as cidades mais amigáveis ao idoso, cidades que tornem o idoso ativo e participativo. E como é que se faz isso? Fazendo adequações. Nos parques, a gente pode ter as barras para os idosos subirem e descerem as escadas, a colocação de rampas, as adequações das rampas, as questões de políticas públicas fazendo atividades sociais que integrem idosos. Então, grupos de idosos nas prefeituras, nas secretarias de saúde, fazendo que o idoso seja ativo e ele seja o ator do seu processo de envelhecimento, para que tenha consciência de evitar a queda e assim o fazer.